Nós Europa está connosco o Marco Teles, geógrafo, colaborador do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Olá, boa tarde, Marta. Vamos inicialmente conversar sobre as mortes nas estradas da União Europeia, que diminuíram em 2025 em 3%. No entanto, em Portugal a Páscoa foi trágica, Marco Teles. Sim, é um pouco uma contradição. Os números que trago cá têm a ver com, portanto, um relatório em que a Comissão divulga um conjunto de dados que são ainda preliminares. Portanto, o resultado final só irá ser conhecido efetivamente no outono, portanto ainda leva mais algum tempo. Dizem respeito, portanto, ao ano 2025 e efetivamente no total na União Europeia houve uma diminuição de 3% relativamente a 2024. Isto significa menos 580 pessoas que perderam a vida nas estradas europeias, mas ainda assim 19.400 morreram nas estradas e, portanto, continua a ser um número obviamente bastante preocupante. Como se compreende, há diferenças bastante substanciais entre os Estados-membros, mas uma conclusão geral que este relatório tira é que a maioria dos Estados-membros ainda não está no caminho certo para atingir um objetivo que foi definido, que é reduzir para metade as mortes e os feridos graves nas estradas já até 2030, uma vez que, tal como no Pacto Ecológico Europeu, existe também aqui um objetivo mais longo para 2050, que é termos 0 mortos nas estradas e, portanto, é obviamente um objetivo bastante ambicioso, mas para já os valores não são assim muito satisfatórios. Há um caminho a fazer. Há um caminho muito longo ainda a fazer e a Marta tocou aqui num aspecto curioso, é que, efetivamente, quando se analisa neste relatório os dados para Portugal, até foi aqui destacado pela positiva, porque efetivamente registou-se uma redução de 5% face a de contudo, neste período da Páscoa, como a Marta referia bem, a nível do Portugal continental, já tínhamos aqui um total de 20 mortos, 2.600 acidentes rodoviários e, portanto, foi um indicador bastante mau para este período de apenas 4 dias e atenção, nós estamos a falar sempre de acidentes que são reportados GNR-PSP, fora outros, porventura, sem vítimas, possam não talvez. sequer entrar, e sem vítimas, mas que não entram nesta estatística, e este fez realmente disparar o alarme, de tal forma que o próprio Ministério da Administração Interna veio dizer que, para muito breve, serão tomadas medidas e anunciadas novas medidas relativamente à estratégia para a sinistralidade, na medida em que, de facto, este primeiro trimestre do ano tem sido um desastre completo e isto faz tocar a sirene realmente no sentido de pensarmos que é preciso novamente retomar este tema da sinistralidade, da segurança rodoviária, porque não estamos efetivamente num bom caminho. Outro tema em debate neste momento é o futuro da política de coesão. É um tema quente, é um tema bastante quente, porque estamos a falar de dinheiro, não é? Portanto, Exato, e aí... de apoios. Estamos a falar de apoios, estamos a falar da política de coesão, estamos a falar de fundos europeus e estamos a pensar sobretudo aqui no orçamento, o chamado orçamento de longo prazo da União Europeia, o famoso quadro financeiro plurianual, que o próximo período diz respeito ao intervalo 2028-2034 e nestes dias ainda estamos a receber a visita do Vice-Presidente Executivo da Comissão Europeia, que tem esta pasta extremamente importante, que é a pasta da coesão e das reformas. Falamos do italiano Rafael Fitto, que de facto nestes dias que passou, que está em Portugal, agendou um conjunto de reuniões em Lisboa com representantes do Governo Nacional, também nos Açores com representantes do Governo Regional. Aliás, deste encontro já saíram algumas declarações bastante interessantes, mas a Madeira não deixa de ser curioso aqui, exatamente, e portanto, a Marta tocou nesse ponto. Creio que pela importância do tema que aqui está, até porque, para além de falarmos do orçamento de longo prazo da União Europeia,
e dos novos planos de parceria nacional e regional, portanto os PPNRs, portanto que é, digamos que uma nova estratégia para gerir os fundos europeus, que a União Europeia considera ser mais coerente, mais inclusiva. A União, inclusivamente a Comissão, diz que será uma forma mais simples, mais flexível e que atenda às especificidades da região, mas já há aqui alguns receios por parte do poder local, das regiões, em saber se esta nova forma de gestão dos fundos realmente centralizada pode ou não prejudicar, nomeadamente, as regiões. E esta, obviamente, é uma preocupação muito grande para as regiões autónomas, obviamente, quer para a questão dos Açores, quer para a questão da Madeira também. E tanto mais que está em causa, e isto faz parte da agenda de trabalhos da visita do Vice-Presidente Executivo, portanto, a nova estratégia para as regiões ultraperiféricas e também para outras regiões insulares, não necessariamente apenas as ultraperiféricas. E há aqui, portanto, esta preocupação daquilo que já foi saindo na comunicação social. O Vice-Presidente foi dizendo que, efetivamente, as especificidades das RUP, das regiões ultraperiféricas, serão naturalmente atendidas na próxima estratégia para as RUP, mas até que isso esteja efetivamente garantido, há sempre esta preocupação de saber que não vamos perder verbas, nomeadamente para a política de coesão, porque obviamente sabemos e bem a importância que estas verbas representam para uma região como a nossa e obviamente também para a região autónoma dos Açores. É claro que é algo que se continuará a ouvir falar nos próximos tempos. Penso que sim, e também, como referia Marta, a questão da não passagem pela RAM, creio que aqui teria sido muito interessante haver esse ponto também neste roteiro. Mas nada invalida que obviamente os temas não sejam tratados também, e que aconteça no futuro. Exatamente. Abrirão as candidaturas ao Prémio Capitais Europeias do Turismo 2027. Sim, portanto esta iniciativa das Capitais Europeias do Turismo, como se sabe, o objetivo é no fundo reconhecer e dar destaque àqueles destinos turísticos que, por uma razão ou por outra, acabam por aplicar ou apresentar soluções que se consideram inovadoras, muito ligadas, por exemplo, à área da digitalização, das acessibilidades, à questão da sustentabilidade, porque hoje falar de destinos turísticos, obrigatoriamente temos que falar de sustentabilidade, e quem ainda não percebeu isso está completamente errado, como é óbvio. Portanto, as coisas têm que estar relacionadas. E, portanto, neste momento, as candidaturas a estes prémios já estão abertas. A Comissão vem convidar os destinos turísticos da União Europeia a apresentar as suas iniciativas e irá premiar, no fundo, portanto, os destinos que, de alguma forma, se revelem ter alguma mais-valia em duas categorias. Portanto, a primeira categoria são para candidaturas com destinos turísticos que tenham mais de 100 mil habitantes. Estou a pensar, por exemplo, aqui o caso da cidade do Funchal, poderia ser essa possibilidade. A segunda categoria para destinos que a população esteja situada, os residentes, entre 25 mil e 100 mil habitantes. E eu creio que será importante até a região, na medida em que tem um largo histórico nesta área, poder pensar aqui numa candidatura. Seria extremamente interessante nós podermos ser uma capital europeia do turismo. Seria obviamente um prémio bastante interessante e também importante. Marta, permite-me só dizer esta parte, que a atribuição deste prémio vem também aqui por parte da Comissão Europeia, vem também ser um contributo e um reconhecimento da importância que o turismo, enquanto setor económico, representa. Não podemos esquecer a importância que o turismo tem para a União Europeia e para os Estados-membros, para as regiões, para as localidades, em termos do crescimento económico, da criação de emprego. Mas se por um lado também, e isto também há que dizê-lo, se por um lado é certo que há toda essa importância ligada ao setor do turismo, também não podemos esquecer que neste momento falamos de um setor que a nível europeu enfrenta desafios bastante importantes, nomeadamente decorrentes da própria instabilidade geopolítica
que estamos agora a viver, não é? E que não se sabe que impacto quando terá. é que vai, que impacto terá e quando é que vai acabar, não é? E, enfim, vendo o que se tem passado recentemente, diria que não será assim tão cedo que as coisas vão terminar, mas também temos outros problemas, como seja a situação das alterações climáticas, a falta de mão de obra no setor, a falta de qualificação para os recursos humanos nesta área e aquele tema que nem sempre se gosta de falar, mas que é transversal e que não é seguramente menos importante, que é a questão da sobrelotação dos destinos turísticos. Da pressão. Porque da pressão turística que normalmente se traduz esta temática numa situação muito simples, que é de um lado do poder político e dos agentes económicos a ideia de que nunca é demais o turismo porque obviamente é benéfico pelas questões sobretudo económicas. Por outro lado, a população local, os residentes, que começam a ver nessa visita, nessa chegada de visitantes, uma pressão adicional e que tem consequências que sabemos, nomeadamente no custo da habitação. A própria Comissão já o veio reconhecer por diversas vezes em diversos estudos que foram feitos, com a agravante que normalmente neste debate entre estas duas partes que eu referi, prevalece quase sempre a técnica do achismo. Ou seja, de um lado acha-se que, do outro lado também acha-se que, mas na verdade são raras as vezes em que temos números concretos e dados concretos, reais, credíveis, para afirmar que há ou não há pressão turística. Portanto, o caminho tem que ser sempre esse, de termos dados credíveis e depois termos, obviamente, o debate sério em torno dessa problemática, como é óbvio. Abriram também candidaturas do Youth for Regions para aspirantes a jornalistas. É a 10ª edição que a Comissão Europeia promove e isto é, de facto, um incentivo para os jovens aspirantes a jornalistas, o que está em causa no fundo, aos candidatos que venham a ser selecionados nesta candidatura, a possibilidade de passar uma semana em Bruxelas, a data já está prevista de 10 a 16 de outubro, e onde podem beneficiar de um conjunto de formações conduzidas por especialistas na área, ter o contacto direto com a sala de imprensa da Comissão, acesso exclusivo às instituições e organizações da comunicação social. No fundo, é uma forma também de incentivar esta área que é extremamente importante. Recordo que estudantes, jornalistas jovens dos Estados-membros da União Europeia, de países vizinhos e países candidatos, todos podem se candidatar a este aviso, bastante para tal que tenham uma idade compreendida entre 18 e 30 anos, portanto, à data do programa, portanto, o dia 10 de outubro, como eu havia referido, dizer apenas que desde que isto se iniciou em 2017, este programa já contou com a participação de mais de 300 jovens jornalistas e que as experiências, o balanço que tem sido feito é claramente positivo. Outro programa é o Summer Camp, que está de volta. Não resisto a trazer esta informação para fechar, porque tenho uma experiência de participação. Tenho uma ligação muito próxima. Neste Summer Camp tive a oportunidade e o privilégio de ter sido convidado na 3ª edição do Summer Camp, portanto, creio que 2019, não na qualidade de participante, infelizmente, porque este é mais um programa que se dirige a um público que tem idades entre 18 e 30 anos. Dizer que as candidaturas fecham já no final deste mês, a 30 de abril. Podem encontrar todo o processo na própria página da representação da Comissão Europeia em Portugal ou através do Europe Direct Madeira, também estará lá a informação. Dizer que destina-se a jovens de 18 aos 30 anos que estejam a frequentar um estabelecimento de ensino superior na União Europeia, e isto inclui também às vezes a dúvida se inclui os politécnicos ou não, inclui qualquer instituição de ensino superior. Isto é um programa, é no fundo uma espécie de escola de verão, universidade de verão, que a Comissão Europeia promove, a representação da Comissão Europeia em Portugal, e que está aberta a qualquer estudante do ensino superior, independentemente da sua formação. Sim. Pode ser um engenheiro, um médico, um economista, antropólogo, um professor do ensino básico, qualquer área. Não tem qualquer encargos. Portanto, a representação da Comissão Europeia assegura alojamento, refeições, deslocações que estão previstas no programa. E, portanto, o que é que se oferece? No fundo, durante 4 dias, e esta atividade irá acontecer no final do mês de agosto próximo, mas durante 4 dias, portanto, esses jovens vão estar muito bem acompanhados
pela organização do evento e irão, no fundo, debater o tema da União Europeia, daquilo que ela representa, daquilo que eles pretendem que a União Europeia possa vir a ser, que o projeto europeu venha a ser no futuro. Esse aspecto é muito importante e, portanto, como lhe disse, da experiência também que felizmente tive, posso dizer que é de facto um programa muito interessante, uma iniciativa muito interessante. Fico apenas com pena, e termino só com esta questão, com o facto de ainda não ter sido possível trazer o Summer Camp à Madeira. 2026 não está definido o local onde irá acontecer. Há várias possibilidades em cima da mesa, eu também não quero avançar, não quero apostar em nenhuma. Vamos ter que aguardar, para breve será anunciado o destino, mas independentemente do local onde venha a acontecer o Summer Camp, o que eu posso garantir é que, efetivamente, para quem puder participar neste evento, dará com certeza o seu tempo como bem empregue e será uma experiência que nunca mais irá esquecer. Isso eu posso garantir. Valerá a pena. Desculpa só com uma coisa, é que quem já beneficiou do Summer Camp não pode candidatar-se novamente. Portanto, todos os outros podem, mas quem já teve esse privilégio, infelizmente, não pode participar nesta edição, que irá decorrer entre 26 e 29 de agosto. Marco Teles, até breve. Até breve, então, Marta. Bom fim de semana. Obrigado. Bom fim de semana.